Hoje nós vamos estudar uma das histórias mais fortes e mais dramáticas da Bíblia. Uma família dividida, um irmão vendendo a sua bênção, o outro irmão enganando o próprio pai, uma mãe manipulando o filho. É um conflito que atravessou gerações. Então pegue esta visão. Nem toda crise começa fora. Muitas começam dentro de casa. E hoje existem, evidentemente, famílias divididas, feridas, cheias de ressentimentos, destruídas por favoritismo, marcadas por inveja e competição. E sabe o mais assustador? Tudo isso acontecendo dentro da família da promessa. Hoje você vai entender os perigos da predileção familiar, o preço das decisões impulsivas, como Esaú desprezou a sua bênção e como Jacó sofreu consequências por tentar ajudar Deus. Então guarde esta palavra. Quando tentamos acelerar o tempo de Deus, acabamos criando dores desnecessárias. Fique até o final, porque esta aula vai confrontar impulsividade, favoritismo, manipulação, ansiedade e falta de confiança em Deus. E você está na EBD na Veia, Bíblia explicada com profundidade, clareza e poder. E a lição de hoje é exatamente essa: Jacó e Esaú, eles que irmãos em conflitos, né? Irmãos em conflito. Portanto, vamos estar estudando exatamente isso aqui, ó, irmãos em conflitos. E esse assunto é muito importante porque quando a preferência dos pais divide, o inimigo age. E aí é que está o problema. Quando há essa preferência, o que acontece? O adversário das nossas almas, ele vai agir. Ele vai agir. E nós precisamos tomar cuidado com o quê? Com o favoritismo, né? Olha aqui, ó, pois destrói, com os conflitos, porque esses conflitos eles também destroem, né? E nós temos que tomar cuidado porque Deus cumpre as suas promessas, mas evidentemente no tempo certo. E aqui, ó, duas nações estão no teu ventre, e o maior servirá ao menor. Gênesis 25, 23. Agora vamos para o nosso texto áureo. Duas nações estão no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Gênesis 25, verso 23. A nossa verdade prática: os pais não devem ter preferência entre seus filhos e devem tratá-los da mesma forma. A nossa leitura bíblica em classe hoje está no livro do Gênesis, né? Livro do Gênesis, capítulo de número 1, do verso do 1 ao 5, depois o versículo de número 41 até o versículo de número 44. Vamos então para a leitura desse texto. E aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. E faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-no para que eu coma, e para que minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar caça que havia de trazer. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-te matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias até que passe o furor do teu irmão. Esse texto revela a briga, né? A disputa entre Jacó e Esaú. Bom, a palavra-chave é conflito. A palavra-chave é conflito, porque na verdade é um conflito entre dois irmãos.
Bom, os objetivos da nossa lição o primeiro objetivo da lição, o ponto 1, é enfatizar que o nascimento de Esaú foi resposta das orações de Isaque. Mostrar que Esaú fez pouco de sua primogenitura e a vendeu. E no terceiro e último tópico, expor que Rebeca induziu Jacó ao pecado. A nossa lição, como sempre, está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico, os filhos de Isaque. Isaque ora por um filho, Rebeca fica grávida, o nascimento dos gêmeos. Aí, no segundo tópico, nós temos Esaú vende sua primogenitura. Aí está dividido em 3 subtópicos, que é preferência entre filhos, o valor da primogenitura. Esaú vende seu direito à primogenitura. E o terceiro e último tópico, Rebeca induz Jacó ao pecado. Isaque manda Esaú preparar um guisado. O plano de Rebeca, as consequências dos atos de Jacó. E aqui na nossa introdução nós temos o seguinte, nessa lição veremos que a família de Isaque está dividida. Isaque tinha Esaú como seu filho predileto, talvez por ser o primogênito. Já Rebeca demonstrava amor e identificar-se mais com Jacó, o mais moço. Tal predileção só trouxe prejuízos para a família e principalmente para Rebeca, que morreu sem poder ver novamente seu filho preferido. A predileção dos pais trouxe insegurança para os filhos e instalou um grande conflito em toda a família. A história de Jacó e Esaú não é apenas um conflito entre irmãos. Ela revela falhas familiares, escolhas erradas e emoções descontroladas. E, evidentemente, consequências espirituais. Mesmo sendo filho da promessa, a família de Isaque estava dividida. Isaque preferia Esaú, Rebeca preferia Jacó. E este favoritismo abriu portas para mentira, manipulação, engano e ódio. Separação familiar também. Então pega essa visão aqui e é importante que você absorva e internalize esse ensinamento. Uma família sem equilíbrio espiritual pode produzir feridas profundas. E é preciso ter equilíbrio para não acontecer esses tipos de coisa. Os filhos de Isaque. Isaque ora por um filho. Como Sara, Rebeca também era estéril. Pai e filho foram igualmente provados quanto à promessa de que seria pai de multidões. Então ele orou insistentemente até que o Senhor decidiu conceder-lhe filhos, cumprindo assim a promessa que foi feita ao seu pai e a ele. O nascimento de Isaque e Jacó foi uma resposta à oração e à fé de Isaque. E aí o que acontece? Rebeca fica grávida. Deus atende às orações de Isaque e Rebeca foi curada de sua infertilidade. Ela logo percebeu que sua gravidez era diferente, pois os bebês lutavam no seu ventre. Por isso decidiu consultar ao Senhor. Gênesis 27, 22. Então o Eterno lhe fala: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Gênesis 25, 23. E aí você tem o nascimento dos gêmeos. Quando Isaque tinha cerca de 60 anos, Rebeca deu à luz a 2 filhos gêmeos. Gênesis 25, 26. Sua gravidez foi uma bênção divina e um evento singular, pois é a primeira vez na Bíblia em que se registra uma gestação e um parto múltiplo. O primeiro bebê a nascer recebeu o nome de Esaú, que significa peludo. Segundo o costume, ele teria o direito à primogenitura. O segundo filho nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão, ao qual foi chamado ou foi dado o nome de Jacó, que significa aquele que segura o calcanhar. E aí você tem na nossa sinopse, número 1, Deus ouve e responde às orações de Isaque e lhe concede filhos. E são filhos gêmeos. Os filhos de Isaque. Isaque ora por um filho. Assim como Sara, Rebeca também era estéril. Mas Isaque fez algo poderoso. Ele orou ao Senhor. Durante anos, Isaque perseverou em oração. Guarde esta palavra. Quem aprende a esperar em Deus não será confundido. Aleluia. Hoje vivemos a geração do imediato, do instantâneo, da ansiedade. Mas Deus trabalha em processos. Alô, você. Isaque esperou 20 anos pela resposta. E o que nós aprendemos com Isaque? Que devemos perseverar em oração. Deus trabalha no nosso tempo? Não, claro que não. Deus trabalha no tempo dele. E qual o perigo da ansiedade? O perigo da ansiedade é tentar antecipar,
processos divinos. E quando você estudou aqui no 1.2, Rebeca fica grávida, porque Deus respondeu à oração de Isaac. Mas havia algo estranho. Os bebês lutavam dentro do ventre. Então Rebeca consultou ao Senhor. E Deus respondeu. Deus respondeu: 2 nações há no teu ventre. Então pega essa visão. Antes mesmo do nascimento, Deus já conhecia o futuro daqueles meninos. Isto mostra o quê? A soberania divina, o propósito eterno de Deus e o controle absoluto de Deus. E a gente precisa observar também que Deus não perde o controle. Essa história ela é impressionante porque Rebeca pergunta ao Senhor uma coisa que estava relacionado à sua gravidez, né? E aí vem o nascimento dos gêmeos. Esaú nasce primeiro, Jacó nasce segurando o calcanhar do irmão. Os nomes já revelam características. Esaú peludo e Jacó suplantador, aquele que segura o calcanhar. Guarda esta palavra. Deus usa pessoas imperfeitas, mas trabalha no caráter delas. Jacó começou errado, mas terminou transformado. Glória a Deus por isso. Isso aqui é muito importante e significativo para o nosso estudo. E aqui na nossa representação gráfica nós temos os filhos de Isaac, o nascimento de uma promessa, explorando, né, o contexto do nascimento de Jacó e Esaú e a soberania divina. Intercessão e a promessa, né, a oração que gera vida. Isaac orou insistentemente por Rebeca, pois ela era estéril e Deus respondeu a sua oração. Resposta sobrenatural: o nascimento dos filhos não foi um evento puramente natural, mas uma ação extraordinária de Deus. O conflito no ventre, durante a gravidez, os bebês lutavam entre si, levando Rebeca a consultar o Senhor. A profecia é o nascimento. O maior servirá ao menor. A revelação de Deus. Deus revelou que 2 nações sairiam de Rebeca, subvertendo a tradição cultural da primogenitura. Esaú, o primogênito. Primeiro a nascer, ruivo e peludo. Nome e significado: peludo, destino profético, servirá ao menor. E aí vem Jacó, o sucessor. Nasceu segurando o calcanhar do irmão. Nome significa aquele que segura pelo calcanhar, e o destino profético seria o mais forte e senhor. E agora no segundo tópico nós temos Esaú vende a sua primogenitura. Preferências entre filhos. A predileção dos pais traz sérios prejuízos emocionais para os filhos e a família de um modo geral. Isaac gostava mais de caça e talvez por isso amasse mais a Esaú, que era caçador e seu primogênito. Rebeca amava mais a Jacó, que era mais caseiro e gostava de cozinhar. A atitude de Isaac e Rebeca em relação aos filhos não foi correta. Os pais podem ter mais afinidades com um filho, mas devem demonstrar amor e respeito por todos. A preferência por um dos filhos causa ciúmes, divisão, problemas com a autoestima e disfunção familiar. E aí vem o valor da primogenitura. Nos tempos do Antigo Testamento, o filho primogênito desfrutava de direitos que os outros não tinham. Não podemos nos esquecer de que Deus requereu os primogênitos para si quando mandou uma das pragas no Egito. Era um direito do primogênito exercer a liderança espiritual e familiar. Ele também recebia uma porção dupla da herança, o que está registrado em Deuteronômio capítulo número 21, verso 17. E Esaú aí vende a primogenitura, vendeu o seu direito à primogenitura. Jacó preparou espertamente um prato saboroso. Quando seu irmão chega exausto do campo, pede que lhe deixe comer. Então Jacó diz que ele só poderia comer do ensopado se lhe vendesse sua primogenitura. Esaú, com muita fome, não hesita em vender o seu direito. Vender o direito de primogenitura por um prato de ensopado demonstrou quão pouco ele valorizava esse direito. Na verdade, uma bênção de Deus que garantia as promessas do concerto do Senhor com Abraão. E a sinopse do nosso segundo tópico é: Esaú não valorizou sua primogenitura e por isso vendeu-a por um prato de comida. Esaú vende sua primogenitura. E aí, nosso segundo tópico, nós temos a preferência entre filhos. Aqui começa o problema da família. Isaac amava mais Esaú, Rebeca amava mais Jacó. E isso gerou o quê? Ciúmes, divisão, manipulação, competição. Pega essa visão. Pais não podem transformar afinidade em favoritismo. O favoritismo, evidentemente, destrói emocionalmente os filhos. O lar de Isaac virou um campo de batalha emocional. E qual o perigo do favoritismo? Gerar feridas emocionais e rivalidade. O favoritismo existe hoje? Claro que existe. O que uma família saudável precisa? Equilíbrio, amor e justiça.
E no nosso 2.2, nós temos o valor da primogenitura. A primogenitura não era apenas herança financeira. Ela representava liderança espiritual, autoridade familiar, bênção da aliança e, em quarto, herança dobrada. Era algo espiritual. Mas Esaú não valorizou isso. E o que é que Esaú faz? Ele vende o seu direito à primogenitura. De que forma? Esaú chegou cansado e trocou sua bênção por um prato de lentilhas. Olha o nível da impulsividade. Então, pega essa visão. Quem vive só pelo momento pode perder coisas eternas. Hebreus chama Esaú de profano. Por quê? Porque ele trocou o eterno por o imediato. Hoje muitas pessoas também trocam princípios por prazer, santidade por desejo e propósito por emoção. E aí vale uma pergunta que você precisa responder. O que Esaú desprezou? Esaú desprezou a bênção espiritual. E qual o perigo dessas decisões impulsivas? Perdas irreversíveis. O que revela nossas prioridades hoje? O que revela as nossas prioridades? Revela aquilo que nós valorizamos. O que você tem valorizado? Essa é uma pergunta. E agora aqui nós temos o valor da primogenitura e a escolha de Esaú. Esse conteúdo foca no ponto central da lição 9, onde Esaú, movido pela fome e pelo imediativismo, troca seus direitos de primogênito por um prato de lentilhas, desprezando uma bênção divina estabelecida pelo concerto de Deus com Abraão. O significado da primogenitura: liderança e herança, propriedade de Deus, o legado do concerto, né? Por que essas três coisas são importantes? Primeiro, porque o primogênito detinha a liderança espiritual da família e recebia a porção dobrada da herança. Segundo, porque no Antigo Testamento Deus os primogênitos elegeu, na verdade, os primogênitos para si como sinal da consagração. E em terceiro lugar, a primogenitura garantia a continuidade das promessas feitas por Deus a Abraão e Isaac. A troca insensata de Esaú tem três aspectos: a negociação do prato de comida, o perigo do imediatismo, e o desprezo pelo sagrado. Jacó ofereceu um guisado em troca do direito de primogenitura de seu irmão exausto. Esaú preferiu satisfazer um prazer momentâneo em vez de preservar benefícios futuros e duradouros. E aqui em último tópico, o desprezo pelo sagrado. Ao vender o seu direito, Esaú demonstrou que não valorizava as bênçãos espirituais do Senhor. Alô você, eu aproveito para estar falando sobre o Concilia Pix. Transforme a gestão das contribuições da sua igreja e observe que o Pix é seguro e simples, o controle total em tempo real, gestão automática, transparência e confiança, mais praticidade para você, mais impacto para o reino. Esse controle, que é o Concilia Pix, é um programa que nós temos para controlar as contribuições da sua igreja. Tá? É um controle total e simplicidade no seu Pix. Relatórios completos e detalhados por congregação, por tempo central, por tipo de oferta. O nosso sistema identifica e dá nome ao dinheiro recebido através do Pix. Dízimo é dízimo, oferta é oferta. E missão, doação, ação social também terá os seus QR Codes por congregação. Gestão segura e transparente, mais controle, mais tempo para o que importa. Sua igreja no controle das contribuições de forma automática. E no nosso terceiro tópico, Rebeca induz Jacó ao pecado. Isaac manda Esaú preparar um guisado. Isaac já estava com idade avançada e não enxergava mais direito. Ele sabia que morreria em breve. Então, ele pede a Esaú, seu filho querido, que lhe prepare uma comida saborosa. Depois de comer, Isaac pretendia abençoar Esaú antes de sua morte, pois não queria perder mais tempo. Aí no nosso segundo tópico nós temos o plano de Rebeca. Rebeca arquitetou um plano desonesto para mudar a situação. A princípio, Jacó resistiu ao mau conselho de sua mãe, mas acabou cedendo ao seu plano carnal, que haveria de trazer tantas consequências mais para si e para sua família. Isaac foi enganado e abençoou a Jacó. Mas trama enganosa foi descoberta. Esaú ficou revoltado e angustiado a ponto de querer matar Jacó. Esse triste episódio nos mostra que a predileção, a mentira e o engano prejudicam o relacionamento familiar.
E no nosso terceiro e último tópico, as consequências dos atos de Jacó. O Senhor já havia dito que Esaú serviria a Jacó. No entanto, Jacó não confiou plenamente em Deus e nem esperou o tempo certo para o cumprimento da promessa. Movido pela ansiedade e pela influência materna, preferiu agir por conta própria e recorrer à mentira. Sua atitude lembrou a precipitação de Sara, quando tentou ajudar o plano divino ao entregar Agar a Abraão. E aqui na nossa sinopse 3, nós temos o seguinte: Rebeca, como mãe, agiu errado ao induzir o filho a enganar o pai para requerer a bênção que Deus já havia prometido lhe conceder. E na representação gráfica nós temos Rebeca induz Jacó ao pecado. O plano e a execução do engano. Veja a sequência. A trama de Rebeca. Rebeca arquitetou um plano desonesto para Jacó receber a bênção no lugar do irmão. Sem pudor, a mãe induziu o filho a mentir e enganar o próprio pai. E em incedência de Jacó, embora tenha resistido inicialmente, Jacó cedeu ao plano carnal e à influência materna. Agora, as consequências e lições espirituais. Ruptura familiar permanente, falta de confiança em Deus e o perigo do favoritismo. E aí nós temos o seguinte: ruptura familiar permanente. Jacó precisou fugir de casa e Rebeca nunca mais veria seu filho novamente. Jacó e Rebeca não esperaram o tempo de Deus e recorreram à mentira por ansiedade. O episódio revela como a predileção e o engano destroem o relacionamento e a paz familiar. A transformação do caráter de Jacó. Jacó, antes do encontro com Deus, era oportunista e mentiroso. Jacó, depois do encontro com Deus, ele se torna verdadeiro e paciente. Antes ele era enganador, agora trabalhador. Antes confiava em sua esperteza e agora confia em Deus e busca a sua direção. E aqui nós temos o terceiro e último tópico: Rebeca induz Jacó ao pecado. Isaac estava velho e queria abençoar Esaú. Mas aqui existe um detalhe importante. Deus já havia dito: o maior servirá ao menor. Mesmo assim, Isaac tentou favorecer Esaú. Não pega essa visão. Nem homens espirituais estão livres de erros emocionais. E Rebeca ouviu tudo e montou um plano de engano. Ela manipulou Jacó e enganou Esaú. E precipitou acontecimentos. Tudo porque queria ajudar Deus. Guarde esta palavra. Quem ajuda Deus através da mentira cria tragédias familiares. Jacó recebeu a bênção, mas pagou um preço alto. Fugiu de casa, perdeu anos longe da família, foi enganado também, sofreu profundamente. Então pega esta visão. O pecado até pode gerar resultados imediatos, mas sempre produz consequências. Jacó não esperou o tempo de Deus. E aí nós precisamos aplicar esse estudo, né? Hoje existem pessoas ansiosas, precipitadas, tentando controlar tudo, querendo acelerar promessas, mas Deus está dizendo: confia em mim, confia em mim, aleluia, confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Então guarde essa palavra. O que Deus prometeu, Ele vai acontecer, no tempo certo, do jeito certo, sem necessidade de manipulação. E não negocie princípios para alcançar objetivos. História de Jacó e Esaú nos ensina: favoritismo destrói famílias, impulsividade gera perdas, mentira produz dor e ansiedade cria conflitos. Mas também revela uma coisa interessante essa lição: Deus trabalha pessoas imperfeitas. Jacó começou como enganador, mas terminou como Israel. Pega esta visão. Deus não termina a história no capítulo da falha. Deus não termina a história no capítulo da falha. Aleluia! E se esta aula falou com você, deixe o seu like, compartilhe esta aula, inscreva-se no canal, né? E por favor, comenta aqui porque ajuda o algoritmo do YouTube, ok? E eu vou esperar no tempo de Deus. Declare isso, porque aqui é EBD na Veia, Bíblia explicada com profundidade, clareza e poder. Pegue esta visão para a glória. E a nossa querida conclusão, vimos que Esaú desprezou seu direito de primogenitura e sofreu consequências desastrosas. Também aprendemos que a predileção de Isaac e Rebeca pelos filhos também trouxe consequências danosas para toda a família, assim como o plano mentiroso de Rebeca. Também estudamos a respeito do fato de Jacó não ter confiado e esperado o agir de Deus na sua vida, tendo usado de engano para com seu pai e seu irmão. Jacó passou muitos anos de sua vida sendo enganado, até que teve um verdadeiro encontro com Deus e sua vida foi mudada. Glória a Deus, até a próxima aula.